Mano, faz tanto tempo que eu nem lembro como é que eu iniciava meus vídeos antigamente, né? Mas enfim, rapaziada. Tudo beleza com vocês? Foi mal aí pelo sumiço de novo, né? Eu, às vezes, posto 2 vídeos na semana, depois sumo por um ano inteiro, como foi nesse caso. Mas também, de novo, né? O importante é voltar, não importa quanto tempo demore. O vídeo de hoje será sobre as botnet, né? Eu postei esse assunto, sobre esse assunto na comunidade do canal, mas, enfim. Vamos conhecer o conceito da botnet, né? O básico dela. Acredito que todo mundo que já sabe mais ou menos como é que funciona a botnet, né? Para que serve, enfim, essas coisas. E nesse vídeo também eu vou mostrar algo além do básico, né? Algo que eu não vi muito aqui no YouTube, tá? Eu tive que ver por, tipo, um código do GitHub para entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Então, enfim, bora começar lá com o básico. Acredito que todo mundo já tem ideia mais ou menos, né, o que é uma botnet. Eu vou ler aqui, então, para ficar mais fácil e fluir melhor, né, o vídeo. Então, uma botnet é uma rede de computadores, né, dispositivos IoT, dispositivos IoT, rapaziada, câmera, roteador, essa geladeira que tem Wi-Fi, né, ou qualquer outro equipamento conectado com a internet. Esses equipamentos foram infectados por um malware, eles estão sob o controle de um atacante, conhecido como bot reader, ou partor de bot, né, que é a tradução. Cada dispositivo individual infectado é chamado de zumbi ou bot. Ou seja, depois que você foi infectado, seu computador agora tem um controle tá sob controle do atacante. Tá aí como que funciona essa paradinha toda, né? Começa com a infecção, você é infectado por baixar software pirata, é, por vulnerabilidade pelo seu PC, ou então enfim, por ter uma senha fraca, né, no seu servidor, por exemplo, servidor SSH que é fácil de se conectar, tiver uma senha fraca lá, o atacante conseguir ter acesso a ele e instalar um malware lá. Enfim, depois da conexão, vem depois da infecção, desculpa, vem a conexão, né, que uma vez infectado, o bot se conecta silenciosamente a um servidor de comando e controle, e nesse servidor, esse servidor seria o cérebro da operação toda, né? De onde o bot reader envia as instruções para todos os bots da rede. Ou tipo assim, esse centro de controle é onde que o hacker controla todos esses bots. Por final, o controle, né, da sua máquina. O bot reader agora tem um exército de dispositivos à sua disposição. Ele envia comandos através de um servidor C2, né, que eu tinha falado antes, para que o bot executem as tarefas. Enfim, para que serve a botnet agora? Spam phishing, ou seja, esses e-mails chatos que fica chegando no seu correio eletrônico. É, mensagem do celular também, chata demais, você tá doido, você bloqueia, não para. Tem mineração de criptomoeda. Eu acredito que essa aí seja a mais usada hoje em dia, tá? Por mais que aqui tem ataque de DDoS, para mim a mineração de criptomoeda já superou isso. E hoje em dia os malwares querem mais ficar escondidos no seu PC e não causar algum dano em si. Tem o roubo de dados e por fim tem o DDoS, né? Ataque de DDoS, a negação de serviço. É, acredito que até aqui não é segredo para ninguém que é a botnet, né? Tipo, que é a infecção, conexão, controle e para que ela serve. Agora vamos entrar para a parte que não é tão falada assim aqui no YouTube. Pelo menos é o que eu não achei que é algo além do básico, entendeu? Algo que eu tive que, como eu falei, tive que dar uma pesquisadinha a mais, tá ligado? Com mais calma, que deu uma dor de cabeça. Mas enfim, começar isso daí.
Vamos começar aqui, rapaziada, com uma botnet é fraca. Os zumbis sozinhos não são nada, mais poderosos em conjunto. O que que isso quer dizer, né? Que se você tiver entre aspas, um exército de 15, 20 bots, rapaziada, tipo, mano, você não vai conseguir derrubar alguma coisa, tá ligado? No máximo ali que você vai fazer, sei lá, aumentar o ping, tá ligado? Por deixar um packet loss no joguinho que você não gosta aí de 1% e no máximo é isso. Mas um grande número de bots, tipo centenas, aí sim é capaz de derrubar um sistema, né? Com um ataque de negação de serviço. Uma botnet é mais parecida com uma empresa do que com um vírus. Enfim, pensa na botnet como uma empresa. Tem um dono, no caso seria o hacker, né? Dessa empresa. O que que o dono de uma empresa faz? Ele define a estratégia, decide quando vai agir e ele não toca em cada máquina. O que eu quis dizer com esse não toca em cada máquina? Não é ele que vai fazer o trabalho manual ali em cada computador, de, por exemplo, de enviar um e-mail, aí ele vai para trocar de outro computador, que ele vai, sei lá, alterar alguma coisa ali. Não, ele não vai fazer isso, tá ligado? Então ele não toca em cada máquina, tá ligado? Ele só manda, ele decide como que vai ser as coisas. E, e para quem faz isso? No caso são os funcionários. E os funcionários nesse caso são os zumbis. Como eu falei, sozinho não é nada, ou seja, um zumbi só, tipo, não vai acontecer nada, tá ligado? É praticamente inútil, não vai ter surgir resultado, não sabe o plano inteiro. Isso eu vou explicar mais pra frente para fazer um pouco de sentido. E são substituíveis. Por exemplo, um funcionário é ruim de serviço. O que ele faz? É demitido e entra outro no lugar. O mesmo serve para os bots, né? Se essa máquina aqui é muito fraca, o atacante pode descartar ela ou não, né? Pode deixar lá. Enfim, o que eu quero dizer é que o bot, rapaziada, não serve para nada, entendeu? O atacante, mais uma menos, não faz diferença nenhuma. Enfim, agora vamos aqui para o ciclo de vida da botnet. O que vem depois do clique? O que eu quis dizer com isso aqui, rapaziada, é que depois que você baixou o jogo craqueado aí, né? Você executou lá, deu dois cliques, abriu, tá jogando tranquilamente. Mas e por trás? Tipo, o malware agindo em si. O que que acontece? Após a infecção, minutos ou horas, tá? Não é instantaneamente. O malware faz o PC acordar e se conecta a um servidor de comando e controle do botmaster ou bot header. Isso, rapaziada, quer dizer que depois de um certo tempo, ele vai se tornar um bot em si, entendeu? Ele vai mandar pro bot header lá, né? Que ele se tornou um zumbi oficialmente. Aqui, ó. O bot envia um check-in, né? Tipo, aquela conexão que se faz o PC acordar. Tipo, ei, estou aqui, tá ligado? E nesse oi, nesse hello world que ele dá pro bot header, ele vai enviar as informações do PC, tipo o IP, a versão do malware, o sistema operacional. Esse check-in normalmente é chamado de beacon. É como se fosse uma request feita a cada 10 minutos ao endereço do bot header. O botmaster agora tem um novo zumbi na rede e o PC vira oficialmente um zumbi, né? Pô, como eu falei, depois de ter feito esse ping, esse beacon, o bot header coletou os dados do computador, fez a magia dele lá, né? Enfim, tem um código por trás, né? Que eu não vou explicar aqui. E tornou o zumbi oficialmente. E por final, tinha a persistência. Que, pô, depois de desligar o PC, o malware vai ser executado junto também. Tá? E por que do beacon e não de uma conexão contínua? Porque
Os zumbis, rapaziada, eles se conversam com o ping, com o beacon, né? Porque não é uma conexão direta, tipo um socket, tá ligado? Como se fosse uma backdoor, que é. Você já manda o comando lá e ele já responde na hora. Enfim, o beacon é como o ping, um ping periódico. Um zumbi acorda em intervalos regulares, por exemplo, a cada 5 minutos, ou 1 hora, ou enfim, um tempo aleatório, se conecta rapidamente ao servidor, bot reader, envia um oi, tô vivo, por exemplo, um hello world, e nesse hello world, né, ele vai enviar como payload, como body, supondo que seja uma conexão HTTP, no body ali ele vai enviar as informações básicas do PC, como eu falei, IP, versão, é, usuário, enfim, umas informações meio que críticas assim, do computador. E o bot reader vai devolver os comandos, claro. Se o hacker deixou o comando lá, o beacon vai ser o responsável por buscar também. Os tipos comuns de beacon são os mais usados, né? O Polygon. O bot puxa os comandos do servidor e tem um push. Ele é menos comum, porém ele ainda está aí. O servidor empurra os comandos. Ou seja, um busca, o outro, no caso, o Polygon, ele busca, o beacon busca, e já o push, o bot reader, que manda pro zumbi. E rapaziada, o beacon é mais complicado de ser detectado por antivírus do que uma conexão contínua. E é um dos motivos também por qual ele é usado em botnet. A conexão contínua, rapaziada, ele é fácil de detectar, mais fácil que o beacon. E o antivírus vem com uma conexão aberta longa para um IP suspeito. Parece tráfego anormal. Por exemplo, o seu PC fica conectado ao IP direto numa porta aleatória. Querendo ou não, isso gera uma suspeita no computador, entendeu? Isso não é comum de acontecer. Já com o Beacon, o tráfego é curto e intermitente. É misturado com navegação normal. Por exemplo, via GET, HTTPS. É como se você mesmo, o próprio usuário do computador, entrasse no site do atacante e a resposta fosse pedida por você mesmo, entendeu? Não sei se você conseguiu explicar muito bem. É como se o próprio a própria vítima estivesse consumindo uma API. Eu acho que assim ficou melhor de se entender. É outro ponto negativo aí da conexão contínua é o servidor precisa manter, né? Precisa manter os milhões de zumbis na conexão direta, ou seja, tipo assim, é, você tem 100 zumbis na sua rede. Você vai ter que manter eles online, ou seja, toda hora que você mandar um comando, toda essa conexão externa, essas 100 conexões internas, vão ser consumidas simultaneamente no seu PC, beleza? Então, pô, pode esperar um bom uso aí de rede e um bom uso de RAM do seu computador para conseguir suprimir não, né? Tem o nome certo, de aguentar todas essas conexões juntas. Enfim, o último ponto positivo aqui para o Beacon é que o servidor só lida com uma conexão rápida e sequencial. Ela pode ser escalada para milhões de bots sem problema. E se o servidor cair temporariamente, os bots só tentam se conectar de novo no próximo beacon. Ou seja, o atacante deixa o comando lá, ele não vai ser executado na hora. O zumbi ele vai fazer esse ping, né? Esse beacon. E, e o servidor só vai ter que lidar com isso, beleza? Só vai ter que lidar com um bot de cada vez. Isso não pesa muito como se fosse a questão da conexão contínua, né? Que são todos de uma vez, não. Isso aqui vai ser um de cada vez. E por isso que é mais escalável
Tá, mas se tem esses pontos negativos aqui da conexão contínua, ela deve ter parado de existir, né? Então ainda existe conexão contínua? Sim, velho, ainda existe, tá? E é bem óbvio porque existe, né? A latência é baixa e os comandos são em tempo real. Ou seja, o Hotmart envia o comando e instantaneamente o próprio zumbi já executa. Ou seja, você mandou lá um ping não, né? Você mandou lá pô, ataca essa URL aqui. Aí na hora, todos os zumbis na rede vão atacar essa URL aí. O ideal é para ataque de roubo de dados, controle remoto completo, tipo um terminalzinho, né? Como se você mesmo tivesse mexendo no CMD de um Windows Service, por exemplo, aqui. Só um exemplo por cima mesmo para a gente entender. Como se você mesmo tivesse controlando vários prompts de comando, vários CMD de um Windows Server, beleza? Tá, agora vem as fases de ataque, né? Tipo de payload de ataque, que, enfim, são os HTTP, são os UDP Float, ICMP e o SYN. O YN, eu não sei como é que se pronuncia isso. Enfim, o HTTP Float, acredito que é o mais famoso, junto com o DPI. É ataque que envia um grande volume de requisições HTTP, tipo GET, POST, PUT, DELETE, READ, enfim, são esses tipos de as requisições mais comuns da web hoje, né? Eles enviam esse tipo de requisição para o servidor, simulando um tráfego legítimo de usuários, ou seja, como se o próprio usuário tivesse entrado no site lá e ficasse recarregando a página. O ataque UDP é um ataque que envia pacote UDP em massa para portas aleatórias ou específicas, forçando o servidor a processar ou responder pacotes inúteis. Ou seja, tem várias portas aí de serviço de e-mail eletrônico, de e-mail, tem serviço de banco de dados, né? Que acho que o MariaDB usa porta, ou MySQL, eu não lembro. Enfim, são ataques para em portas específicas, entendeu? Tem a porta do SSH, enfim, acho que vocês entenderam. São um ataque focado em porta. Tem o nossa, ICMP Flood, um ataque que explora o protocolo ICMP, enviando grandes quantidades de pacotes, por exemplo, o eixo request, saturando a largura de banda ou processamento do alvo. Ou, por exemplo, é como se você enviasse comandos de, por exemplo, apt install. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá, rapaziada? Posso estar errado aqui. Mas é como se você conseguisse enviar alguns comandos pro servidor. Claro que não vai ser aceito, tá ligado? Mas a ideia é sobrecarregar o alvo. Tem o SYN, um SYNFUD, um ataque que explora o handshake TCP, enviando os pacotes SYN sem completar a requisição, deixando as conexões meio abertas no servidor. É como se você estivesse forçando o servidor a processar aquilo sem te dar resposta, beleza? É como ele tá parado, querendo a resposta, ele vai dar esse gargalo. Enfim, essas foram as fases de ataque. E por fim, eu deixei um passo a passo aqui, né, pra gente construir o nosso pequeno zumbizinho, né, pra saber direitinho e explicar melhor em código como que funciona mesmo, né, um zumbi. Vamos simular aqui um código onde que eu fui infectado, né, onde eu vou coletar as informações, eu vou enviar essas informações para o servidor, no caso seria o bot header, né, criar um beacon, né, pra gente ficar verificando se existe um comando no servidor ou não. E se houver, a gente vai executar. E pronto, é isso. O vídeo foi esse, rapaziada. É, peço perdão de novo, mano, pela demora de postar os vídeos assim, tá? E também pelas travas que eu tive nesse vídeo, porque faz bastante tempo. Também eu vou pedir desculpa pelo áudio, que
Enfim, vou ter que dar uma filtrada nervosa, porque tá ouvindo uma música aqui dos vizinhos. E meu notebook também tá querendo decolar, que o bichinho é fraco demais. Mas resumindo, foi isso, rapaziada. Espero vocês no próximo vídeo e é nóis. Valeu! Macaco.